Amém. Belíssima apresentação do nosso coral. Passando para a parte da mensagem, da reflexão. Hoje eu peço a todos os irmãos que fiquem em reverência, não saiam dos seus lugares, porque a mensagem do nosso boletim, ela é mais que perfeita. Ela fala sobre a importância, primeiramente, a primeira mensagem fala sobre a importância do coral e da sua união. Prezados irmãos do Ministério do Coral, em nossa Igreja Apostólica, todos sabemos que é muito importante e especial, pois toca os corações de forma muito preciosa, através da música, mas da música sacra, criada e inspirada por Deus. Vale ressaltar, amados irmãos, que no reino dos céus existe, vejam que maravilhoso, o coral angelical, obra-prima da criação divina, formado por santos e anjos do nosso Deus, inclusive por irmãos apostólicos que cumpriram a sua missão e ministério aqui na nossa igreja. E agora desfrutam de um galardão mais que maravilhoso, fazendo parte deste coro angelical, como nos esclareceu o nosso profeta Santo Irmão Aldo. Então vejam, amados irmãos, vamos relembrar neste momento a importância que os componentes do coral, para ser anunciado lá naquela época o nascimento de Jesus aos humildes e pastores de Belém, foi designado por Deus o coro de anjos que cantaram dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quando a senhora Rosa, vejam, amados irmãos, entrou por providência de Deus e de Jesus à igreja, naquela época, com o bispo pregando, foi um hino do coral que despertou o dom da nossa querida e santa avó Rosa, para amar, para servir a Jesus de todo o coração. Então, amados irmãos, vejam quanto é grandioso saber que o ministério do coral, ele tem um valor tão grande para Deus, para Jesus, para a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima. O Santo Irmão Aldo, certa vez, amados irmãos, publicou em seu boletim dizendo que o ministério do coral, vejam o que ele disse, é um ministério tão importante que muitos dos irmãos que aqui hoje estão, coralistas, regentes, músicos, que primeiramente se consagrarem, se entregarem totalmente a Deus e tiverem um merecimento, poderão dar continuidade do seu trabalho lá no coral do Rei Davi. Então vejam que honra, amados irmãos, de nós sabermos que um dia poderemos louvar, cantar, exaltar o nome da Santa Avó Rosa de Deus lá no céu. Temos outro grande fato que eu acho perfeito e lindo e quero compartilhar com os irmãos. Muitos dos irmãos talvez já ouviram falar de um irmão que hoje, que era do coral, está nos céus, graças ao seu ministério, a qual ele levou tão sério, amados irmãos. Ele cantava com amor, com devoção, até no último momento de sua vida. Amados irmãos, vejam, ele no hospital, com uma doença terminal, já para morrer. Os médicos pediram, canta, e ele cantou. E ele morreu cantando, louvando a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. Em certa ocasião, um solista cantando na sede um hino belíssimo, e a sua filha vendo aquele hino, ficou triste de ouvir aquele solista cantar aquele hino. E quando ela estava indo embora para a sua casa, na saída ali na sede, foi conversar com o irmão Aldo, no seu escritório. Ele falou: tudo bem com você? Ela falou: estou triste. Ouvi um hino que meu pai tanto cantava, tão belo.
E lembrei do meu pai. O irmão Aldo disse para ela: não fica triste não, porque ele estava junto com aquele solista ali, ajudando ele a cantar. Hoje ele é um querubim lá no céu. Então, amados irmãos, vejam que honra de nós sabermos que um dia o ministério do coral tem uma importância tão grande. Vejam o que diz no boletim aqui, ó: a Santa Avó Rosa despertou o dom dela através de um hino cantado no coral. Por isso que o coral, amados irmãos, ele é a porta de referência para todos os lugares. É o cartão postal da Igreja Apostólica. Eu sempre digo aos nossos irmãos do coral, quando for cantar, tocar, cantem com amor, cantem com devoção. Deem 100% das suas vidas a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao irmão Aldo. Eles não merecem resto. Quero fazer uma pergunta a todos os irmãos. Hoje, muitos dos irmãos que cantaram no coral, será que muitos cantaram com amor, que esse hino que louvaram e exaltaram a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, neste momento tão lindo desta reunião? Será que passou do teto? Reflitam sobre isso. Sempre quando forem fazer o seu ministério, não importa a função, amados irmãos, eu sempre digo, não importa se é pastor, obreiro, diaconisa, se é regente, se é músico, primeiramente entreguem a sua vida a Deus, peçam sabedoria, discernimento, para poderem fazer qualquer ato que seja para a igreja, porque se nós não entregarmos a nossa vida primeiramente a Santa Avó Rosa, ao irmão Aldo, nada conseguiremos fazer. Por isso que quando o irmão Aldo, em seu preparo de sucessor do Consolador, ele foi levado diante do trono de Deus, muitos dos irmãos do coral devem lembrar, como diz o hino: bondoso primaz, na presença do Pai de Jesus e da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa e dos santos e anjos poderosos, o coro angelical começou a cantar: salve Santo Irmão Aldo, Santo Profeta do Senhor, salve Santo Irmão Aldo, sucessor do Consolador. Então, amados irmãos, observem a importância da música e principalmente do coral, que ele é primeiramente prestigiado por Deus. O Senhor da música, o qual todos sabem que é o grande salmista Davi, cantava acordes em seu louvor e adoração. Com ele próprio escreveu, dizendo assim: e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. E o coro angelical participa também das celebrações celestiais. E nesta igreja apostólica, o coral angelical participa juntamente com o coral apostólico, sempre abrilhantando as nossas reuniões, festas, sacramentos, com suas mensagens e louvores. Vejam, amados irmãos, pois a música tem esse efeito de comemorar, de tocar, de acalmar, de ser gratidão e adoração. Quantas vezes que nós estamos, às vezes, em casa, triste, aborrecido, às vezes colocamos um hino para ouvir, traz uma harmonia, acalma o nosso coração, traz paz no nosso espírito. Por isso, amados irmãos, eu digo a vocês, principalmente, que cantam no coral, que tem um ministério tão lindo e tão valioso. O Santo Irmão Aldo sempre dizia que o ministério do coral é um dos ministérios mais lindos e perfeitos. Então valorizem
Tudo que fizerem pelo coral, façam com amor, com devoção. Claro, primeiramente para Deus o Pai, para Jesus, para a Virgem Maria, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. Não para nos se orgulhar, sempre fazer com amor. Por isso que apelamos principalmente ao nosso coral da sede e das congregações filiais para estarem sempre unidos numa irmandade que quer o bem do seu próximo, sendo amáveis, respeitosos, perdoadores, dedicados, servos, fiéis e primeiramente obedientes. Eu me lembro de uma palavra que a Santa Avó Rosa deixou através do Santo Irmão Aldo, dizendo que o ministério do coral também depende muito da humildade. Sem humildade ninguém chega a lugar nenhum. A Santa Avó Rosa disse: sem humildade ninguém verá a Deus. E também sem a união, sempre apertando nesta mesma tecla, que é a união de todos. Por que o irmão Aldo e a Santa Avó tanto lutaram, amados irmãos, irmãs, internautas, ouvintes da Hora Milagrosa, pela união? Vou citar, amados irmãos, um lindo exemplo que a Santa Avó Rosa deixou como exemplo de união, de nós sermos unidos num só objetivo, num só amor, sermos dedicados nos nossos trabalhos, não importa a função. A Santa Avó Rosa, amados irmãos, quando esteve aqui na terra, ela sempre que podia, ela juntava obreiros, coralistas, obreiros, diaconisas, para fazer brincadeiras. Ela gostava de sondar os corações. E certa vez, ela pegou, amados irmãos, um palito e deu para cada um daqueles irmãos que ali estavam reunidos, e mandou que todos quebrassem. Todos quebraram com uma facilidade tão fácil. Aí vinha a sabedoria, uma palavra, como um conselho para nós. Depois ela pegou um feixe mais robusto, com vários palitos, e mandou que quebrassem novamente. Aí veio a sabedoria dizendo, ela olhou, viu que ninguém conseguiu quebrar. Ela disse: olha, nós sozinhos somos fáceis de quebrar, mas se estivermos unidos num só objetivo, igual eu falei, num só amor, jamais seremos quebrados. E a mesma coisa, amados irmãos, quando o irmão Aldo pedia união, principalmente no ministério do coral, vamos ajudar uns aos outros, colaborar, ser perdoador, amável com seu colega de ministério. Se um irmão toca melhor, tem uma habilidade melhor com a música, vendo que o seu colega tem dificuldade, o ajuda. Faça igual ao Santo Irmão Aldo, igual a Santa Avó Rosa, sempre estender a sua mão, ajudando a muitos. Porque eu digo uma coisa, amados irmãos, o regente, ele não consegue abraçar tudo sozinho. Ele depende de todos os componentes do coral. E quando a palavra união está falada aqui no boletim, é isso. Devemos ser todos unidos, um ajudar o outro. Se vemos que um irmão tem dificuldade numa voz, no contralto, no baixo, no soprano, no tenor, ajuda-o para que ele possa entrar no tom. Se o irmão canta melhor, ajuda o seu colega para que ele possa aprender. É isso que a Santa Avó Rosa quer de nós, que nós sejamos primeiramente dedicados, fiéis e humildes. Sem humildade não chegamos a lugar nenhum. Por isso que o Santo Irmão Aldo diz aqui, apelamos, sempre apelou através do boletim ao coral, para acabar com as divisões, acabar com tantas coisas que atrapalham um ministério tão perfeito que é o ministério do coral. Jesus, amados irmãos, para manter a união, Ele nos deu um exemplo de misericórdia e perdão. Vejam o que Ele fez.
suportou a traição, ainda chamou de amigo o discípulo que o traiu, perdoou o apóstolo que o negou e o reconduziu à irmandade, revelou o discípulo que teve dúvidas da sua ressurreição e que o tocou para comprovar a sua volta à vida. Orou ao Pai para perdoar aqueles que o crucificaram e dividiram as suas vestes, pois não sabiam o que faziam. Quanta misericórdia, quanto perdão por amar e preservar a palavra tão simples que é a união. Lembrem-se do que disse o santo profeta irmão Aldo sobre os resistentes ao seu governo de profeta e de sucessor do Consolador, que achavam que ele não tinha o dom e por isso o acusaram, o caluniaram. Sabem o que ele disse, amados irmãos, a essas pessoas que o maltrataram? Ele disse assim: se eles, vejam, se eles se arrependerem e pedirem o meu perdão, eu os perdoo. Vejam que lindo exemplo. Outro lindo exemplo, amados irmãos, é o exemplo do nosso divino mestre Jesus. Igual diz ali, ele mesmo ali na cruz, derramando o seu sangue, aqueles soldados ali, cravejando aquelas espadas em seu corpo. Assim mesmo ele olhou e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Vejam que gesto de amor tão lindo, gesto de amor, de perdão. E por que nós não podemos perdoar, sermos mais unidos, mais fiéis? Não é difícil, mas Jesus, amados irmãos, ensinou também aos seus discípulos, para nós, primeiramente, não disputar quem era o maior entre eles, pois o menor, o mais manso, o mais simples, o mais humilde de coração, o que seria maior entre todos. Por isso, não devemos ficar disputando quem é melhor que o outro, quem que é mais justo, quem que é mais sincero. Devemos ser todos iguais perante a Deus. Por isso que, amados irmãos, não devemos deixar a palavra, principalmente humildade, desaparecer da nossa vida. Devemos ser sempre humildes e perseverantes. Vejam quantas coisas que Jesus fez para manter a união, principalmente dos discípulos e da família apostólica, que ele iniciou lá no seu tempo. Por isso, hoje, regentes, músicos, coristas dos corais da Igreja Apostólica, membros também do Ministério de Pastores e Obreiros, assim como todos os irmãos apostólicos, vamos viver em união, paz, harmonia, considerando, respeitando e amando uns aos outros. Vamos colocar, amados irmãos, a partir de hoje, em nossas vidas, novas metas. Falar com a Santa Avó Rosa, falar com o Santo Irmão Aldo, falar: Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, me ajude. Eu tenho dificuldade de perdoar, eu tenho dificuldade de ajudar o meu irmão no meu ministério. Eu guardo um rancor, uma mágoa, não sei perdoar, me ajude. E eu garanto a todos os irmãos que se nós pedirmos com fé, com amor, com devoção a Jesus, a Santa Avó Rosa, ao irmão Aldo, eles nos ajudarão. Igual os irmãos cantam um hino no coral que tem o título que diz assim: deixe Jesus entrar na sua vida e te transformar. Então hoje é a oportunidade de nós transformarmos a nossa vida, falar: Jesus, eu quero ser diferente, eu quero mudar, eu quero ser mais unido, eu quero ajudar o coral do Rei Davi, o coral de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo, para que chegue nos 4 cantos do planeta, para salvar muitas vidas através dos hinos cantados. Por isso que o salmista Rei Davi, que cantava e tocava acordes ao Senhor Deus, disse no seu salmo assim, amados irmãos: o quão é bom e quão suave que é
que os irmãos vivam em união. Então vejam como é perfeito nós podermos cantar, louvar a Deus, cantar com amor, com devoção, mas igual o salmista Davi diz, com união. E ainda ele completa, porque o Senhor ordena ali a bênção e a vida para sempre. Por isso que a própria música, que é o recurso utilizado pelo coral, amados irmãos, para cantar e dar belas mensagens de salvação e adoração, louvor, gratidão e consolação, só existe se houver a palavra que o santo irmão Aldo sempre apertou na mesma tecla: a união das notas musicais nas mais lindas melodias. Para que a nossa união seja real e perdure, é preciso, amados irmãos, muita paciência, perseverança, misericórdia, perdão, humildade, sem disputas, sem julgamentos, contendas, como afirma o nosso amado profeta São Mateus, pois com o critério, ele diz assim: com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Por isso que, estimados regentes, músicos e solistas, coristas, compositores, seu ministério também é um sacerdócio, porque também se prega pela música, que já converteu e salvou muitas almas para Deus e o seu reino. Mas será muito melhor se a união for a tônica desse sacerdócio, pois além de estarem unidos aos seus irmãos, estarão unidos ao coral angelical, e assim a música e a mensagem irão tocar profundamente os corações, como aconteceu, vejam, amados irmãos, que fato mais lindo, com uma senhora que morava na Espanha, que se converteu ouvindo um hino com o título A Cada Dia que Passa. Muitos dos irmãos devem se lembrar da letra desse hino, que diz assim: a cada dia que se passa, mais aumenta a graça de Jesus e o seu poder. Sem nada temer, é porque essa igreja tem à sua frente a lhes guiar a nossa Santa Borrosa, a Santa Poderosa que Jesus preparou para nos ajudar. É um belíssimo hino do coral, e através desse hino, quando a nossa irmã veio visitar aqui no Brasil, veio à nossa sede da Igreja Apostólica, ela, sem contar nada da sua conversão a ninguém, ouviu o coral da sede cantar o mesmo hino que o fez se converter, amados irmãos. As lágrimas rolaram em seu rosto, e aí ela contou o fato ao pastor que a recepcionou. Por isso, amados irmãos, que a música de um hino sacro já faz muita gente tomar decisões e fazer escolhas certas ao ouvirem e deixarem as melodias e as mensagens, principalmente encherem o seu coração de paz e alegria. Nós até temos um hino, amados irmãos, que o nosso coral canta, e eu quero compartilhar com os irmãos, que muitos já ouviram ou cantaram, que o título é assim: o maior presente. Diz assim: já cansado de tanto sofrer, aquela pessoa diz, não tinha esperança em mais nada, eu saía à procura de alívio, mas nada encontrava. E quando voltando para casa, eu ouvi uma linda canção, e das poucas que dizia, chegou a hora da salvação. Parei na rua, sentindo uma alegria sem fim. Quando entrei naquela porta, as palavras eram tão lindas que tocaram meu coração. Não é tão lindo saber que aquela pessoa diz assim, que ouviu uma belíssima mensagem cantada pelo coral, ou uma bela pregação que falava de um santo tão poderoso, que é o Santo Irmão Aldo, que é a Santa Borrosa. Então, amados irmãos, eu quero que vocês reflitam sobre esse hino, porque a letra já diz tudo para a nossa vida, e principalmente para os irmãos do coral refletirem sobre esse presente que vocês têm em sua vida, que é cantar no coral. Talvez uma palavra que os irmãos cantaram hoje, através de um hino, uma palavra seja o suficiente para salvar uma vida para Deus, é uma grande vitória. Então valorizem,
esse ministério tão lindo. Por isso, a música de um hino sacro, igual diz ali, faz muitas pessoas tomar decisões em suas vidas. Então vamos pedir a Deus hoje, amados irmãos, sabedoria aos seus santos, que continuam nos dando principalmente dádivas do coral, da música, da mensagem cantada, pois cada novo hino mostra que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo continuam dando sabedoria, principalmente inspiração, unção aos compositores do coral apostólico para apresentarem novas letras, novas melodias e assim fazerem bem à igreja, a quem puder ouvir. Por isso, amados irmãos apostólicos, vamos hoje, juntos, unidos aos cânticos do coral apostólico, demonstrar o nosso amor, a fidelidade, a adoração, a gratidão a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por nos presentearem, igual diz um hino ali, o maior presente, por esse valoroso e importante ministério do coral. Por isso, amados irmãos, reflitam, principalmente coralistas, músicos e regente, essa mensagem tão linda que o Santo Irmão Aldo deixou.